Olá, boa noite a todos. Vão chegando para mais um Café com Lene. Quem for entrando na live, quem for chegando, vai dizendo como está o som, porque eu não estou em minha casa, eu estou em São Paulo, estou em viagem a trabalho. Então, como eu não estou no meu espaço, eu gostaria que vocês fossem me dizendo como está o som, se é a internet, se é o meu microfone, para nós nos comunicarmos da melhor forma possível. Boa noite a todos, bom dia para quem é bom dia, não sei se tem alguém nesse horário do bom dia, acho que não. Hoje, 8 de novembro, Café com Lene traz uma live em parceria com o coletivo Mulheres Artistas. Eu gostaria de saber de quem está aqui conosco nesse momento, que nos informe como está o som, se vocês estão ouvindo, se estamos ao vivo, para eu continuar conversando com vocês. Olá, boa noite. Nós temos hoje uma convidada do coletivo Mulheres Artistas, que eu vou aguardando ela entrar aqui. Vamos ver se está tudo ok. Olá, pessoal. Negra Luz, boa noite, querida. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Eu preciso testar o som. Gostaria que vocês fossem me respondendo se estão ouvindo, se está ok o som, porque eu fiz uma live essa semana, como eu estou em viagem, eu estava no Rio de Janeiro e a live não ficou legal. Eu tive problema com o som. Ele falhou o tempo todo, então eu não sei se fora de casa o nosso problema é o meu microfone ou a internet. Obrigada, está ouvindo e vendo bem, muito obrigada. Então, agora com a devolutiva de um de vocês, eu continuo aguardando que a nossa convidada entre. A Negra Luz já participou comigo de uma live muito interessante, está no meu IGTV, sobre uma história de sucesso, histórias de superação. E ela falou conosco, em parceria com uma amiga e colega, sobre a lei da inclusão, a lei brasileira de inclusão. Helena, boa noite. Obrigado, pessoal lá do Rio Grande do Sul, aqui conosco, tudo bem com vocês? Olá, Renata, parabéns pelo prêmio que você recebeu, muito merecida, melhores do mundo. Olha que surpresa agradável. Você sabe que a minha energia se sintonizou desde o primeiro momento com você. Você é uma merecedora de tudo que você está colhendo em tão pouco tempo, que você está se admirando em tão pouco tempo, mas é muito merecido. A nossa convidada já chegou também. Foi um momento de honra, o meu também, querida Negra Luz, a Cláudia Almeida, que trata desse tema. Edenice já enviou o convite para entrar, mas antes de você entrar, Edenice, eu vou passar algumas informações aqui para quem assiste o Café com Lene. É um programa que existe desde 2019, eu iniciei presencial, com o objetivo de promover a leitura, incentivar a leitura, promover a literatura e divulgar as nossas obras, na verdade os meus livros. E depois, com a pandemia, trazendo esse projeto para o Instagram, para o online,
eu passei a convidar também outras pessoas que estejam conosco divulgando a sua leitura, sua literatura e o seu projeto de trabalho, assim como conversamos com outras pessoas. Agora em novembro, Café com Lene está em uma parceria com o coletivo Mulheres Artistas, fundado e coordenado por Angeli Rose, e que esse coletivo Mulheres Artistas, do qual eu faço parte, e as 4 convidadas desse mês também fazem parte do coletivo Mulheres Artistas, é uma proposta de um movimento social e cultural direcionado para dar visibilidade às produções artísticas de mulheres. E também a produções estéticas de mulheres e apoiar as suas produções culturais e as suas atividades dentro desse coletivo. Então, nós estamos aqui nessa parceria porque os objetivos, tanto do coletivo Mulheres Artistas quanto do Café com Lene, eles têm essa proximidade da divulgação da cultura, da leitura, da literatura. No meu caso, não apenas mulheres, mas do coletivo Mulheres Artistas, sim, não apenas a arte da literatura, todas as artes. Nesse mês de novembro, essa nossa parceria, como o meu Café com Lene, ele é sempre às segundas-feiras. Eu fiz o dia 1º de novembro, o primeiro Café com Lene de novembro. Eu deixei aberto, foi meu aniversário. Eu quero desde já agradecer quem esteve comigo nessa live de aniversário. A Negra Luz esteve, muito obrigada. Cláudia por estar também naquele dia. E no dia 6, vocês encontram também no meu IGTV, nós nos conhecemos pessoalmente, Angeli Rose e eu estive a trabalho no Rio de Janeiro, então nós fizemos uma live a partir do Hotel Copacabana, ali na praia de Copacabana, a gente fez uma live, Angeli Rose e eu, dando o início dessa nossa parceria do mês de novembro. Então, às segundas-feiras de novembro, hoje, dia 8, dia 15, dia 22 e dia 29, nós conversaremos com artistas do coletivo Mulheres Artistas. Hoje, Edenice Fraga, no dia 15, Samantha Aquino, no dia 22, a Rose Pereira e no dia 29, a Zezé Libardi. Eu sou Lene Chiarello Ziliotto. Eu assino as minhas obras e vocês me encontram nas redes sociais, Lene Ziliotto. Eu sou bióloga, escritora, poeta, faço também curadoria para exposições e coordenação de projetos de audiovisual. E coordeno esse programa Café com Lene. Eu sou gaúcha, morando há 10 anos em Mato Grosso. Hoje, especificamente, estou em São Paulo, então estou fazendo essa live a partir de São Paulo. E em Mato Grosso eu recebi da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso o título de cidadã matogrossense pelo meu trabalho desenvolvido com a leitura, com a literatura e a divulgação da cultura matogrossense, inclusive a nível internacional. Eu também faço parte de várias academias, federações, agremiações literárias e tanto eu quanto os meus livros já recebemos títulos, prêmios, medalhas e moções pelo seu perfil e pela contribuição dessa minha literatura com a sociedade. Eu tenho 19 obras solo publicadas e mais de 40 participações em coletâneas, inclusive agora em novembro, o coletivo Mulheres Artistas vai lançar a coletânea Mulheres Artistas Conversam, da qual eu também faço parte. É um projeto muito bacana que a Angeli organizou e nós teremos ali em novembro o lançamento dessa coletânea. Todos nós, artistas, escritores que temos o produto cultural e o disponibilizamos na internet, é muito importante para nós que vocês nos sigam nas redes sociais, curtam, comentem, façam a sua interação com esse nosso produto virtual. Vocês encontram os meus livros em e-books na Amazon, digitando meu nome, Lene Ziliotto, na Amazon. Vocês encontram vários livros meus, não todos, não os 19, mas tem vários livros já em e-book na Amazon. E o livro físico, vocês encontram ele através do meu site, www.leneziliotto.com.br, em livros físicos. Só o livro Carolinas
que eu vou autografá-lo na Feira do Livro de Porto Alegre, no próximo domingo, dia 14, às 14 horas. Quem é do Sul, da região do Rio Grande do Sul, e já estou convidando a Helena, que é lá de Serafina, da minha cidade, já fiz o convite especial a vocês, para irem a Porto Alegre no próximo domingo, que eu estarei autografando o livro Carolinas. Esse livro Carolinas, físico, vocês o encontram apenas no site da editora Ações Literárias, no site www.saberesonline. Vocês entrando em Saberes Online, encontram lá meu livro Carolinas, podem fazer o seu pedido, que a editora envia para a casa de vocês. E nós, escritores, estamos optando por esse formato de impressão sob demanda. O leitor entra direto no site da editora, da gráfica, faz o seu pedido e a editora envia para a casa de vocês, ok? Hoje, então, dia 8, nessa parceria com o Coletivo Mulheres Artistas, nós vamos conhecer a obra de Edenice Fraga. Edenice Fraga já enviou o convite para entrar. Estou chamando Edenice. Obrigada, Helena. Boa noite a vocês também. Olá, querida! Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Jóia? Prazer em falar. Uma honra Prazer tê-la estar aí aqui. com você, com seu público. Uma honra é minha, muita alegria para mim ter você aqui, Edenice. Ó, o Padre Hernani já entrou, obrigada, Padre Hernani, parabéns pelo seu projeto de leitura através do Instituto Cultive, a Biblioteca Incentiva lá, muito bem. Edenice, eu fiquei circulando um pouquinho ali no começo, antes de fazer a minha apresentação, porque quando a gente está fora de casa, a gente fica um pouquinho inseguro, né? Eu fiz uma participação para a Feira do Livro dos países da Centro-América essa semana, a partir do Rio de Janeiro, que eu estou numa turnê a trabalho. Então, eu estava no Rio, eu vim a São Paulo e daqui eu vou a Porto Alegre. Então, os meus compromissos online, partindo de pontos que não são a nossa referência, às vezes dá algum probleminha. E na última apresentação que eu fiz na feira, deu problema com o som. Vocês estão me ouvindo direito hoje? Está tranquilamente, bem? Tranquilamente. Então tá bem. A minha preocupação é que o som ele fale, qualquer coisa, quem está na live, se o meu som falhar, pessoal, me avisem, que daí eu ajusto, tá bem? Essa que chegou aqui, Leonice, minha irmã lá de Serafina, obrigada. Ô Leonir, Padre Leonir, meu querido, lá da Flórida. Oh, que bênção. Obrigada por estar aqui na minha live. Meu irmão é padre, ele está lá na Flórida fazendo a turnê dele como supervisor geral. Obrigada pela presença. Eu lancei esse ano meu livro infantil Pirulito Rodapé, traduzido para 5 idiomas, no francês, italiano, alemão, português, inglês e espanhol. E quem fez a tradução foi o meu irmão, ele é um abençoado, ele é meu tutor também na literatura, querido. A Angeli chegou, Coletivo Mulheres Artistas, boa noite a todos que estão aqui. Então agora, Edenice Fraga, muito obrigada por estar comigo, é uma honra muito grande, o nosso propósito é esse do Coletivo Mulheres Artistas e do meu café também. Nós promovermos a leitura e a literatura e divulgarmos os escritores, as suas obras e o que de bom as nossas obras trazem para a coletividade. Então, esse é o nosso propósito. Hoje é o seu espaço e antes de você fazer uso da palavra, eu vou ler o seu currículo aqui para as pessoas terem uma ideia mínima de quem é você e depois você complementa. Edenice Fraga é poetisa, declamadora, contista e tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. É especialista em atendimento a criança e adolescente em situações de risco e em gestão de segurança pública. Embaixadora da Paz pela Federação pela Paz Universal, membro imortal da Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina, membro da Academia Nacional de Letras, de Ciências, Letras e Artes, membro da Federação Brasileira dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, membro do Grupo de Poetas Livres de Florianópolis, membro da Cultive, Associação Internacional de Literatura, Solidariedade e Intercâmbio Brasil-Suíça,
Mulher Destaque Santa Catarina pela Academia de Letras Brasil, seccional Santa Catarina, membro da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil. Entre as várias honrarias que já recebeu, possui a medalha Cruz e Souza e a mais alta honraria outorgada pelo governo do estado de Santa Catarina no meio literário e cultural. Parabéns, Edenice. No ano de 2020, saiu como destaque entre as 15 escritoras negras brasileiras na revista Escritores Contemporâneos, da editora Matarazzo, São Paulo. Bem como também teve seu nome referenciado pelo portal de notícias Margens, como destaque entre as escritoras negras referências no Brasil. Possui 4 livros solo de contos e poemas e participações em mais de 20 coletâneas e revistas. Os livros solo que publicou: Pássaro Sublime, Poesias e Pensamentos, Traços de Antonieta, Poemas e Contos, Eu Conto um Conto, a história do escravizado no Brasil, Reunião de Contos Afros, Mulheres da Lua, Poemas e Pensamentos. Isso é um pouquinho da Edenice, que agora ela vai terminar de se apresentar, porque antes de nós entrarmos no tema especificamente das tuas obras da leitura e da literatura, eu gostaria que você nos dissesse mais um pouquinho da Edenice menina e adolescente, como foi sua infância e a sua adolescência, como era Edenice menina e jovem. E antes disso, agradecer Zezé Libardi, obrigada, Zezé Libardi, nossa entrevistada do último dia, do dia 29, minha filha Fernanda lá de Chapecó, obrigada a todos que estão aqui. Edenice menina e adolescente, como era você? Ó, Tintim, tô aqui com o meu café, tá? Café com leite. Oba, olha só. Então, inicialmente quero cumprimentar você, Lene, a todo o teu público, a todas as pessoas que nos prestigiam com carinho. Vi aqui a nossa queridona Angeli Rose falando do meu batom, da minha blusa rosa, que coisa boa que você gostou, amiga. Então, e dizer que é um prazer enorme a gente estar sempre falando da literatura em si. Que honra, né? Eu sou Edenice Fraga, eu nasci aqui em Florianópolis, Santa Catarina, numa comunidade, né, chamada Morro do Mocotó. Eu sempre faço questão de dizer da minha origem, né, que é um local que é um local carente, para inspirar outras pessoas a acreditarem nos seus sonhos, né? Meu pai é militar, minha mãe era lavadeira, e somos em 8 irmãos, né? Eu sempre gostei muito da leitura desde pequena, no sentido de ler na biblioteca da escola, ou ler aqueles livros de português quando meu pai estava estudando para algum concurso, e escrevo desde a adolescência, até por influência, né, posso dizer assim, do pai, quando eu via ele ali, que ele era do coral, cantando, um livro de poesias também que eu ganhei do meu tio, e aqui sou da terra de Cruz e Souza, né, minha gente? Então, também lendo muito os poetas do século XIX, eu sou apaixonada pela poesia do século XIX, muito do Parnasiano, Olavo Bilac, Raimundo Correia, do simbolismo, né, com Cruz e Souza, e, enfim, e daí a gente vem com essa gama, esse gosto, essa Desde coisa que parece que já nasce com a gente desde a infância. E lembro que na escola, né, quando tinha alguma colega, né, queria homenagear uma outra amiga, pedia para eu escrever um poema, eu escrevia, né, e eu digo assim que o começo, tanto que a minha primeira declamação, na verdade, que eu era assim muito miudinha, muito pequenininha, às vezes, né? Pequena não, mas magrinha. Então a professora pegava assim no colo, né, para colocar em cima do banquinho, quando eu estava ali no primeiro ano escolar, para declamar, porque antigamente tinha nas datas cívicas, né? A gente tinha que ir para a escola, certo? Creio que na sua região também, né? Sim. Então, 7 de setembro eu tinha que declamar o poema. Lá estava eu em cima do banquinho. E não era nem contado dia letivo, era obrigação cívica. Isso, nós íamos, né? Então, a gente ia para lá, e aí quando tinha, a professora sempre me pegava, né? Para aquele dia de soldado, tanto que o primeiro poema que eu declamei, né? O poemeto, ou uma quadra, foi no dia do soldado, né? Em homenagem a Duque de Caxias. Eu devia ter uns 7 aninhos, né? E lembro até hoje que era assim: Caxias, hoje é dia de Caxias, hoje é dia de soldado.
Salve Duque de Caxias, um herói grande e arrojado. Então, quer dizer, elas já me pegavam ali, né? E eu Sim, gostava. E daí eu vim até que, a partir da adolescência mesmo, eu comecei a escrever, porque até então, antes eu só declamava, né? Porque a professora me colocava ali em cima do banquinho para declamar. E sim. depois, na adolescência, realmente comecei a escrever os poemas, né? E foi muito interessante, assim, porque eu escrevia de mim também, né? E muito mais para as pessoas, às vezes, que tinham alguma data, alguma situação para presentear, né? Sim. Cartas, assim, para amigos. Então, eu acho que a minha infância e a minha adolescência marcaram essa Edenice que eu sou hoje, essa declamação, né? Eu gosto muito de declamar, e eu acho que até gostaria de iniciar antes da outra parte, né? Com a Fica à declamação a Cruz vontade. de Souza, que eu sempre faço. Você pode ficar à vontade de fazer a declamação do poema, até porque essas suas, você colocando como Edenice menina, é, Uhum. pelo seu relato, você foi construída menina, na verdade, na literatura e como poeta. Isso é muito interessante. Sim, E exatamente. as referências que você fez, você já respondeu a última pergunta da noite. Então vamos lá, de Denise Fraga, declamadora, declamando poemas. Fica bem à vontade. Isso. Eu penso que a poesia, ela tem voz, né? Sim. Ela tem voz. Eu sempre gosto de dar essa voz à poesia. E daí, conforme eu falei da inspiração, né? De Cruz de Souza, e também eu sou da terra de Antonieta de Barros, então eu sempre digo, na vida pública, né? Foi Antonieta de Barros, na vida literária foi Cruz, embora a Antonieta também foi escritora, né? Além do Uhum. meu tio, meu pai, enfim. Então eu vou declamar um poema que eu fiz a Cruz de Souza, é para que as pessoas sintam essa energia que tem aqui no ar, né, de Santa Catarina, com o nosso poeta simbolista, né? Sim. Então, o nome do poema chama-se Cruz de Souza, o Poeta Sublime. Acorda, poeta, sei que longe dormes, e neste céu de nuvens tão disformes, a minha vista daqui não te alcança. Acorda altivo ao som das trombetas, pois eu te digo com todas as letras, poeta não morre, apenas descansa. Acorda, acorda, poeta, me diz teus sonetos, que com teus tercetos e quartetos mostraram a tua alma magistral. Foste filho de escravo alforriado, que por seres negro foste injustiçado e zombado pelo preconceito racial. Acorda, acorda, poeta, eu sei que foi dura a tua luta. Viveste em uma sociedade bruta que não aceitava um negro com saber. Foste o herói que com as letras se armava para lutar contra o mal que encarnava aqueles que açoitavam igual ser. Vejo do céu descer luzente vulto. És Cruz e Souza, pois sei que escuto as belas rimas do teu poema etéreo, nestes silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir as portas dos mistérios. Surgiste como uma estrela cadente, e vieste logo e tão rapidamente a pátria sublime que por ti urge. Mas, hoje eu sei que no céu ainda escreves, pois li nas nuvens, em teus versos breves, das cinzas do poeta, uma estrela surge. Que lindo. Esse é o poema Cruz e Souza. Muito bem. Realmente a declamadora Edenice, você você coloca a essência, a vida na declamação, porque ser declamador de declamar poesias não é fácil. Eu, pelo menos, acho difícil. Eu não mal leio meus poemas, então eu admiro muito. O que eu não sei fazer, eu admiro. Não canto, eu admiro quem Uhum, canta uma boa voz. E eu admiro uhum. os declamadores. Muito, muito lindo. Eu quero agradecer a presença aqui do Obrigada. Leonardo, Caetano também, obrigada. A Val, que entrou, boa noite, muito obrigada. A Mari Marisa, também muito obrigada. E Denise, essa menina declamadora, poeta, com a base familiar, pelo que você disse, os seus familiares também
são escritores, né? Tem alguém mais escritor na família? Pai, avô, que você comentou no início? Não, o que eu comentei, assim, meu pai, ele não era escritor, embora ele tinha um poema que eu deveria ter trazido para o meu Sim. livro, porque daí Ele era ele não deixou escritor, mas não anotado. publicou. Ele teve um poema, mas ele era cantor, ele era Ah, seresteiro, tinha uma voz entendi. belíssima, ele era do coral. Então, quando você está ouvindo alguém Sim, cantar, ensaiar, né? sim, Você ouvindo aquelas músicas lindas, né? E aí você toca ainda mais naquele sentimento que tem dentro de ti, né? sim. E você exercita a escrita também. Então, Uhum, eu lembro, eu sempre digo, eu tenho a minha mãe, meu pai tem minha mãe de criação também, que era minha madrinha. Então, ela trabalhava de doméstica e o patrão dela sempre deixava os jornaizinhos quando eu era criança, uhum, jornaizinhos para eu ler ali os quadrinhos, né? uhum. E então eu já tive contato com a leitura muito cedo e desde lá eu já gostava sempre dessa questão do ouvir, né? Do ouvir, do falar, e aí por isso que eu enfatizo que a poesia ela tem voz e me toca muito nisso, né? Eu enquanto poetisa, eu sempre tenho, nem todos, evidentemente, eu decoro, mas eu gosto tem alguns que eu gosto de decorar e falar, né? Porque, primeiro, porque eu acho que é uma coisa que me toca muito, né? Eu hoje consigo declamar esse poema que eu fiz sem chorar, mas antes eu chorava, que era uma coisa, porque mexia demais isso. Então é um exercício, né? E Sim, eu acho que isso dá prazer, né? A leitura, a poesia, o romance, sim, enfim, todos os gêneros literários, né? sim, Eles dão prazer, porque quem os faz com muito amor, né? Porque pensa, quando você analisa, né? O escritor ele fica ali em cima da sua obra, às vezes meses, até anos, né? Então aquilo ali é um ato de amor, né? Há um casamento, há um namoro, há um casamento, há um sentimento que envolve tudo isso, né? E eu sou muito assim, eu sou muito sentimento. você trazendo essa temática nessa reflexão, Edenice, que eu gosto também de conversar com os meus convidados, que é uma pauta que a Hum, gente faz, sempre traz nas nossas conversas, nos nossos cafés, enfim, nos nossos bate-papo de artistas, digamos assim, nós, no caso, artistas das letras, uhum, como que é essa questão do poeta, do escritor, é, junto com ou a necessidade de e por que não somente o trabalho escritor? Por que nós temos outro trabalho? Porque somos outros profissionais. E você, aqui no seu currículo, é tenente-coronel e especialista uhum, em atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco, gestão de segurança uhum, pública. Então, esse é o seu trabalho. uhum. Então, fala para nós um pouquinho aí, Denise, profissional, nesse trabalho que você citou no seu currículo, e essa parceria com a Edenice, escritora. Bom, Lene, assim, eu sou tenente-coronel da reserva da PM, né? Trabalhei durante praticamente 29 anos e fui para a reserva pelo tempo que eu já estava, enfim. E hoje eu me dedico estritamente à literatura, a palestras, né? E até porque, assim, eu acho que o que você toca muito quando me faz essa pergunta, é porque, assim, ainda no Brasil nós não conseguiríamos viver só estritamente com a Não. escrita, É. né? Alguns, evidentemente, alguns ícones, sim, isso não há dúvida, né, gente? Mas o que eu quero dizer é que na sua grande maioria não, né? E daí, mas eu hoje eu escrevo pelo prazer realmente, né? Já tenho esses 4 livros, eu tenho 4 livros solo, mas assim, os meus primeiros escritos reunidos já é da década de 80, né? Quando eu estava dentro da instituição, na década de 90, eu escrevi 2 peças de teatro de fantoche, né? Então eu já tenho já associo, né? Esse meu lado escritora Escritora. já dentro da instituição, quando eu estava nativa, né? Você E percebe, hoje, é, pode falar, por favor. não, você percebe assim que o escritor, digamos, como disse Platão,
Na verdade, ele falou mais do poeta, não do escritor. Ele falou que o poeta, Uhum. ele é por vocação, não por formação. E realmente a poesia, ela é uma inspiração. Você melhora Exato. ela com aperfeiçoamento, com curso e com estudo, tudo bem. Mas assim, você poderia dizer então que lá quando você era profissional, que não se dedicava exclusivamente à literatura, ainda assim a literatura precisava sair e ser registrada de alguma forma, independente de você se dizer escritor ou não, até porque no Brasil não, a profissão Profissão, escritor, né? ela não é nem regulamentada, não existe a profissão escritor, né? Mas assim, você acha que o Mas escritor, já estão se batalhando para isso, né? isso, Tem, esse é um estamos futuro nessa lida. que lá na frente alguém vai colher esses frutos, graças a Deus. Mas, assim, Uhum. você entende que o escritor, então, pela sua natureza, lá no seu trabalho do dia a dia, ele dá um jeito de registrar em algum lugar, nem que guarde e publique depois? Foi assim com você também? Bom, é que assim, dentro da instituição Polícia Militar, eu tive várias funções, né? Uhum. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher em movimento, em tudo na minha vida, assim, né? Então, eu trabalhei na área operacional, inclusive fui comandante de um pelotão de mulheres na cidade de Blumenau, aqui é famosa pelo Oktoberfest, né? Sim. E aqui também na Grande Florianópolis, fui a primeira mulher a ser subcomandante de um batalhão, responder pelo comando de um batalhão também, né? Além da atividade operacional, eu trabalhei em algumas atividades administrativas. Por exemplo, eu fui diretora do Colégio Policial Militar. Então, lá tem na agenda, né, além de ter poesias dos alunos, que a gente sempre motivou, tinha o meu poema em homenagem ao Colégio Militar. Durante toda a carreira, quando a gente vai para a reserva ou tem alguma situação que merece um elogio, tem uma equipe, tem pessoas que fazem a redação desse elogio. Então, eu já trabalhei em setores que faziam, né? Já fiz poemas em 1991, eu fiz um poema em homenagem a 92, em homenagem ao criador da Polícia Feminina, por exemplo, depois além das peças. Então, sim, a própria instituição, fui coordenadora do museu da PM, então dentro da nossa própria instituição há uma valorização muito grande da cultura, tanto que atualmente tem a Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina. Sim, eu vi Então, que a você nossa faz instituição. parte, né? Isso é. Então, a nossa instituição Polícia Militar sempre. Nós temos historiadores dentro da PM, então, músicos assim, top de linhas, enfim, né? Então, há uma preocupação muito grande com a questão técnica, enfim, e com a questão intelectual, né? E também posso dizer com a cultura. Então, eu também exercitei isso dentro da instituição. Que bacana, um privilégio. Então, assim, na verdade, um privilégio estar em um setor em que você disse, valoriza a cultura e, ao mesmo tempo, aproveita o potencial de uma pessoa que eles perceberam que tem essa habilidade, que você é escritora nata, digamos assim. Então, ele dá essa oportunidade, porque poderiam valorizar a cultura, mas trazer alguém de fora para fazer isso. Aí não, é um valorizar, inclusive, você, que faz parte da casa, que faz parte daquele processo, e dar essa oportunidade a você. Muito bacana. Uhum. A Angeli está dizendo para, declama sua poesia, Edenice. Não sei qual, mas a Edenice já declamou um poema aqui, Angeli. Aí Mas eu, vai declamar novamente, sim, sem problema. Não sei se eu ela está tô, querendo dizer um poema em específico. pois eu estou aqui com um livro que eu acabei de ganhar agora, receber agora, Literatura Negra Feminina. Esse livro, eu vou mostrar os meus também, mas esse livro é interessante Ah, porque ele tem 30 escritoras de vários locais do Brasil, onde eu tenho a honra de fazer parte, e também uhum. tem a linha do tempo de escritoras negras desde 1859. Então, eu vou declamar aqui um poema chamado Eu Não Vim Só. Depois eu vou para. Tenho do livro também. Nós vamos. Quanto tempo a gente tem aqui para conversar, Leni? Na Só para eu verdade, me assim, ó, organizar. a minha live funciona assim. Eu não coloco um tempo específico, porque eu prefiro que o meu convidado ele se sinta bem para
divulgar a sua obra e a sua arte. Obviamente que a gente não vai se estender muito para depois quem for nos assistir não fique cansativo e desista de nos assistir no meio. Então, mais ou menos, eu Sim, fico em torno de 1 hora e meia no uma, máximo, para poder ficar legal. Então, antes da sua declamação, eu vou pedir um parênteses para agradecer todo mundo que entrou aqui. Acabou de entrar minha irmã lá de Guaporé, Loides, muito obrigada. Fica o convite de vocês lá do Sul, meu povo, ir para Porto Alegre domingo. Estarei autografando na Feira do Livro, lá em Porto Alegre. Entrou o professor Flávio Ferri, a Aninha Silva, Drit, a filha da minha irmã Loides, lá de Guaporé, ela está morando aqui em São Paulo. Maiara Bresolim entrou, está aqui nos assistindo. Ela faz esse trabalho das redes sociais, de marketing das redes sociais. Ela me ensinou muita coisa para estar aqui trabalhando e fazendo esse meu programa de lives. Obrigada, Maiara. Nós ficamos de nos encontrar, não marcamos ainda. E nós temos aqui na audiência Elas em Rede, que também é um programa dentro do coletivo Mulheres Artistas. Eu gostaria que você escrevesse o nome ali de quem é que está aqui, Elas em Rede, como é que é o seu nome. E temos também um coletivo Podemos Afro. Gostaria que escrevesse o nome da pessoa que está aqui representando Podemos Afro. O Drish já disse o seu nome, Eclair. Eclair, obrigada, é o seu nome. Então, muito obrigada a toda a audiência que está aqui conosco. Eu li os nomes de quem está até agora. E agora nós vamos de poema da Edenice, poema declamado por Edenice, e depois vamos para a próxima pergunta. uhum. Então tá, acho que pensar com a nossa conversa de 1 hora, que eu penso que está de bom tamanho, né? E aí a gente vai conversando. Eu quero Então, conversar com você sobre os seus livros, e aí, depois desse poema, lá mais para o final, eu abro mais um espaço para mais declamações, porque eu quero que você também fale das suas obras, dos seus livros. claro, claro. Tá bom? Isso. Então, eu vou mostrar esse aqui, Literatura Negra Feminina, e porque o poema que tem aqui tem no meu livro, que está aqui, Mulheres da Lua. Sim. Esse foi esse meu livro aqui com essa capa que na verdade é uma releitura do meu retrato, né? Sim. E eu acho ele está muito gostoso, assim, sabe? Muito gostoso. Eu estou aqui com outro, eu vou dizer que é gostoso também, esse aqui é um pouco mais fechado, mais sério. Esse aqui é Traços de Antonieta. Esses são os seus livros. São os meus livros. Sim. Traços de Antonieta, que é um livro que ele traz temas de Antonieta de Barros, no sentido assim, poesias sobre educação, sobre o social, sobre a mulher, sobre a questão da negritude também. E eu digo que ele é mais fechado, porque aqui é uma foto minha também, mas eu estou fardada, foi um retrato, na verdade. Sim. Então, por isso que eu digo que ele é mais fechado assim, né? Sim. Então, na minha época, é interessante que esse livro aqui, Traços de Antonieta, esse aqui foi um desenho que ficou guardado, feito à mão, ficou guardado mais de 10 anos. Nossa. E quando eu quis fazer o livro, Sim. por um artista plástico nosso, num evento que teve aqui, é um evento que eu reuni alguns alunos de várias comunidades carentes no nosso museu, né? E daí eu convidei um artista plástico, um senhor maravilhoso, que é o seu Milton, que inclusive faleceu, para fazer os retratos dos meninos, né? Sim. E daí ele fez o meu também, e esse ficou guardado. E quando eu fui fazer agora o livro Traços de Antonieta, em 2018, eu acabei utilizando ele na capa, depois de uma... né? E quando eu fui ver, a Antonieta de Barros tem um único livro chamado Farrapos de Ideias. E ela agradece no prólogo, depois eu fui ver, o artista plástico Mariverne Filho, porque fez a lápis o desenho da capa dela. Então eu, sem saber, coloquei um desenho a lápis na minha capa. E no único livro dela também tinha um desenho a lápis. Né? A Angeli está dizendo que você apresentou ele na feira virtual do Peru? Foi isso? Sim. Apresentei e participei agora, né, em outubro, né? Sim. Convite da nossa queridona aí, que é maravilhosa, a Luz. Eu digo que é a Angeli Inspiração, ela sabe disso. Sim, legal. E esse xodozinho aqui também, mais um xodozinho, que é Eu Conto com um Conto a História do Escravizado no Brasil, né? Esse livro aqui, daí ele traz ilustrações, né?
Ele Sim. traz ilustrações feitas por um artista plástico, Bruno Barbie, aqui de Santa Catarina, maravilhoso. E ele tenta falar desse tema triste que é a escravização do negro brasileiro, trazendo a arte, a literatura, né, de uma forma um pouco mais leve para abordar esse tema tão pesado. E o quarto livro, que foi o primeiro, na verdade, eu não estou aqui com ele, que ele está esgotado, na verdade, e que é o Pássaro Sublime, e que eu tenho que pegar mais alguns exemplares nas livrarias. Mas dizer assim, que as minhas obras, elas, né, falando um pouquinho das minhas obras antes, então, de declamar, ou então vou declamar antes de falar da obra. Você que sabe, vou trazer aqui. O espaço é seu. Eu vou trazer um poema, já que eu estou com os livros aqui, chamado O Livro É, né, que foi esse que eu lancei na Feira do Peru, para homenagear esses livros todos que nós temos, esse da literatura negra feminina e tantos outros, né, já que eu faço parte como coautora de muitos livros também. Tá. Então eu vou deixar aqui o poema O Livro É. O livro é uma conexão divina, onde uma letra a outra se aglutina para formar palavras e orações. Onde cada frase é ordenada para ser lida e interpretada entre vírgulas, pontos e travessões. O livro, ele é o sábio que sem som fala. Ele é a mãe que sem mãos embala, afagando o leitor ao lhe mostrar que o ensino é a luz do caminho, que quem lê se torna passarinho e mesmo sem asas se põe a voar. Que lindo. Então, esse poema que eu não li completo, não declamei completamente, até por causa do tempo, depois a gente vai. Não, fica à vontade, falando. Não vamos interromper a live por causa de tempo, não. Fica tranquilo. Mas eu resumi o poema, né? Mas para dizer que quem lê se torna passarinho e que mesmo sem asas se põe a voar. Né? Então é importante. Falando em quem lê se torna passarinho, eu tinha deixado para você ver a carinha do Mário Quintana aqui, ó. Para você ver que eu tinha preparado, e vou puxar aqui para esse seu poema, o Mário Quintana. Você conhece que legal, que bom. Você conhece aquele poema dele, né? Que eles todos passam. Todas as pessoas que incomodam você, passam. Eu, passarinho. É isso que dizia o Mário Quintana. E eu ia trazer o Mário Quintana para você fazer uma reflexão junto com esse seu estilo de escrita, com o conteúdo do seu poema e o que remete a você esse pequeno poeminha do Mário Quintana. Eu moro em mim mesmo. Não faz mal que o quarto seja pequeno. É bom. Assim tenho menos lugares para perder as minhas coisas. Que lindo, né? Olha que inteligência. Esse é o Mário, esse é Mário Quintana, né? Ele tem essa fala assim que vai ali no ponto, eu digo que é cirúrgica, né? Denise, é uma fala curta e cirúrgica. Exatamente. Denise, olha a coincidência. Esse poema seu que você declamou me remeteu àquele poema do Mário Quintana, que ele faz várias citações ali, o político, quem te incomoda, enfim, todos esses passarão. Eu, passarinho, tipo assim, a vida é mais do que a gente dá importância para coisas que não têm, às vezes, tanta importância. E eu na live com a Angeli também, que nós fizemos no dia 6 lá do hotel, que eu ia comentar, é tão interessante nós nos conhecemos a partir da pandemia, ampliou o leque do nosso, de nós conhecermos pessoas dentro do universo literário, nos conhecermos entre nós, mas apenas virtual. E nos conhecermos pessoalmente é outra coisa. Eu tive a honra e o prazer de conhecer a Angeli Rose pessoalmente semana passada no Rio,
Me hospedei coincidentemente num hotel próximo à casa dela. Então ela disse, eu iria até a pé, só não foi porque era noite. Foi muito interessante. A gente fez uma live e também eu comentei esse poema com ela. Mas o seu poema me remeteu à escrita do Mário Quintana, que eu havia colocado aqui para a gente conversar. Obrigado, Luiz Caetano, que entrou também. Zezé Libarte deu aplaudindo sua declamação, seu poema. Coletivo Mulheres Artistas. Beijo, obrigada. Beijo a todos vocês, o coletivo que está aqui em peso nessa nossa audiência. Edenice, tudo isso que você colocou, como profissional, como escritora, como poeta, essa sua essência que você diz que é muito movida pela emoção, que é a base do poeta, do escritor e do artista em si. Que tem eu sempre digo que quando a sociedade abre espaço para a arte, a verdadeira arte, você envolver as pessoas com arte, na arte, você evita assim que esse espaço seja ocupado pela violência. Então eu tenho muito esse pensamento de que nós ocuparmos, digamos, espaços que eu digo, ocuparmos crianças, ocuparmos jovens, ocuparmos o tempo das pessoas com arte, não sobra espaço para ser ocupado com violência e com coisas ruins. Então, nesse pensamento todo que você está confirmando com as suas colocações, como que é para você alguma coisa assim, você abre mão de alguma coisa, do que você não abre mão? E para fechar essa parte aqui, depois partirmos para falar das suas obras em si, você tem algum sonho que não realizou, seu sonho já realizou? Então, tipo assim, do que você não abre mão e os seus sonhos, realizados ou não realizados, ou que ainda está para realizar? Gente, gostei das perguntas, sabe? Porque a gente acaba no dia a dia se envolvendo com tantas coisas que a gente pensa, puxa, eu não abro mão de tanta coisa e tem tantos sonhos, né? Sim. A gente fala assim, né? Só que ao mesmo tempo, até porque quem sonha vai mais longe, né? Porque cada sonho vem outro, etc. Mas, bom, eu não abro mão da paz, né? Da paz de espírito, da paz que começa dentro do meu coração, no meu lar, né? Então, e essa paz está muito associada no bem-estar, não só meu, mas do outro, né? Quando a gente vê na sociedade atualmente algumas situações que a gente não aceita, né? Gritantemente, principalmente com essa questão da pandemia, enfim, quando a gente vê pessoas passando fome de tal forma, como a gente vê o número das injustiças sociais aumentadas, isso tira a paz, né? Então, eu acho que uma forma da gente, quando eu digo não abro mão da paz, é nesse sentido de aquilo que me incomoda, eu tentar fazer de alguma forma para que melhore, né? Para que melhore. Então, eu acho que a paz vai além, né? Eu outro dia, e isso tem a ver com amor, uma caridade, né? Por exemplo, quando a gente fala nos relacionamentos, né? A gente vê muitos relacionamentos, nós que estamos aqui falando mais ainda para mulheres, né? No coletivo, vamos pensar assim, a gente vê a violência doméstica, né? Então, muitas pessoas abrem mão da paz pelo amor, né? Mas eu acho que nesse sentido, a paz já está sempre à frente, né? Então, por isso que eu acho que não adianta você estar fazendo um monte de coisa e não estar em paz consigo, em paz com o seu interior, não poder deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim, puxa, hoje a missão foi cumprida, eu estou bem, né? Não tirei a paz de ninguém e ainda construí um mundo melhor, né? Outro dia eu li a frase que não é minha, entre a paz e a razão, eu já estou na fase de preferir a paz, né? Verdade. Porque a gente chega no nível, não que a gente vá deixar de lutar por aquilo que nós temos convicção, não, até porque eu sou uma pessoa assim que muito de posição, sabe? Tanto que eu já fui candidata a deputada estadual, por isso, né? Eu acho que um local de posição é um campo político também, porque nós temos que fazer valer determinadas posições, e são posições não nossas, em prol da gente, mas em prol da coletividade, né? Também.
E daí eu não abro mão da paz. E você fez uma outra pergunta em relação aos sonhos, né? Uhum. Aí eu penso que o sonho também está dentro disso, né? É sempre conseguir fazer o melhor para mim no sentido do outro, né? No conjunto, né? Porque eu vou me sentir bem se quem está do meu lado também estiver bem, se meu filho estiver bem, se a minha família estiver bem, se a sociedade estiver bem. Então, o meu sonho é que realmente as injustiças sociais possam terminar, né? E se você perguntasse qual é o sonho em relação a um livro, né? Eu diria que seria o livro com o título O Dia que o Racismo Acabou. Né? Então, o meu sonho é que a sociedade tenha mais justiça social e que um dia eu ainda possa escrever um livro, o dia em que o racismo acabou. Legal. Só o designer entrou e tem a Cleusa Martins dizendo que não está nos ouvindo. Cleusa, a Cleusa Martins, ela é rotariana de Barra do Garça, lá em Mato Grosso. Eu também sou rotariana, isso que você fala da solidariedade, quando tem muitas pessoas necessitadas, e a questão de viver a paz, quando fica na palavra, isso é efêmero, você precisa fazer algo prático. Então, eu Exato. encontrei uma via, um caminho de realmente exercitar a solidariedade foi ser rotariana, então que a gente promove muitas atividades. Essa Cleusa Martins, ela está sempre nas nossas lives, ela está dizendo que não está nos ouvindo. Então, eu gostaria que alguém mais que está aqui conosco nos escrevesse se também não está ouvindo, porque pode ser que não estejam nos ouvindo. Porque se for somente você, Cleusa, talvez ela nem vai ouvir ou dizer isso, se ela não está ouvindo. Talvez seja um problema apenas do aparelho dela. Então, gostaria que alguém escrevesse aqui se também não está nos ouvindo, porque aí nós teremos que ver o que está acontecendo. Eu ouço você, Edenice, você me ouve, né? Denise? Sim, Tá. tranquilamente. Então, vamos aguardar que alguém se manifeste. Então, agradecendo já a Sol Design, que entrou, Zuleide, Zago, Cristina Porto, Ambrósio, Luiz Caetano, Gisele Costa e Sasso Oficial. E a Cleusa, que escreveu que não está nos ouvindo. Vamos ver se alguém se manifesta. Mas eu acho que sim, porque as pessoas estão interagindo. A Zezé já respondeu, estou escutando perfeitamente. Então tá, eu acredito que seja um problema, então, específico da Cleusa. Esperamos que ela resolva e que não desista de estar aqui conosco, porque a Cleusa é muito querida, uma rotariana lá de Mato Grosso, ela está sempre nas nossas lives. Edenice, nós íamos falar sobre os seus livros, que você já os apresentou. Então, se você agora quiser apresentar mais as suas obras literárias, os seus livros, alguma participação, eu já faço a minha referência. Tenho 19 obras, mas não tenho nenhum queridinho, para mim são todos. Mas se você tem algum que quer fazer uma referência maior, se tem um que seja preferido seu ou não, se todos são iguais, e principalmente nos dizer onde encontram os seus livros. Os que não estão esgotados, onde as pessoas podem encontrar os seus livros. Sim. Então, os meus livros, eles são encontrados pela internet, pode ser solicitado pela editora Cruz e Souza, né? E que encaminha pela livraria Africanidades. A livraria Africanidades, eles aí em São Paulo, né? E ela encaminha para todo o Brasil também. E tem aqui em Santa Catarina, tem alguns na Livraria Catarinense, né? Quando é no Paraná, é Livraria Paraná. Livros e livros. Então, e aqui também no Shopping Beira-Mar, em Florianópolis, né? Na Banca Panorama. Então tem vários locais assim, mas a Livraria Africanidades, a Cruz de Souza, eles têm todos os meus livros. É só solicitar que eles encaminhem. E aí em São Paulo também, na Livraria Cultura, na Avenida Paulista, também tem Eu Conto com o Conto, a história do escravizado no Brasil. E quando eu falo das minhas obras, Lene, eu acho que a melhor forma é ler um poema de cada obra para que entendam, saibam, né, o que eu escrevo. Nós falamos da solidariedade, e daí
eu que vim da área, né? Estou na Sim, área da sim, segurança. Muitas vezes a gente olha para um adolescente e acha, um adolescente infrator, por exemplo, e acha que já nasceu assim, não nasceu assim, porque ninguém nasce, né? Pronto, eu digo, né? Ninguém nasce pronto, ninguém nasce adulto, há toda uma construção, né? E em cima disso eu tenho um poema chamado A Saga do Menino do Terminal, que eu não costumo lê-lo, mas eu vou ler, porque eu acho que a gente está esquecendo muito da temática da infância ultimamente. E a gente tem que trazer, se a gente quer uma sociedade melhor, né? Principalmente nessa fase da pandemia, onde a sim. orfandade aumentou, né, minha gente? Então a gente não pode esquecer disso. A saga do menino do terminal. Todo dia que eu passava para pegar a condução, para o menino eu olhava e me dava compaixão. A mãe sentada na rua, com a criança enrolada, pedia ajuda para a lua, para quem via na calçada. A fome é triste, seu moço, e só quem tem pode dizer que muitas vezes até osso, no lixo, se vai lá para comer. Cresceu um pequeno menino, e sempre em tom educado. Entrava no ônibus e ladino, pedia, por favor, um trocado. Falava uma ladainha para quem então o ajudava. E o Pai Nosso e Salve Rainha dentro do ônibus rezava. Eu sentadinha no banco, sempre perto da janela, dizia-me no solavanco: Meu Deus, que vida aquela! Passou o tempo e a vida, e eu não tirei da lembrança aquele olhar sem comida daquela humilde criança. Levada pela nostalgia, já adulta, voltei ao terminal e perguntei a quem via sobre o menino afinal. Eis que um homem levanta, a voz então me espanta por sua tamanha emoção. Diz então que está lembrado daquele menino coitado, vítima de exploração. Diz que o pai e mãe bebiam e que no menino batiam, forçando-lhe a pedir esmola. Deixaram-lhe sem caridade, vagando roto pela cidade, sem amor, sem lar e escola. Diz que o menino crescera na vida sem eira nem beira e foi para o caminho perdido. Conheceu a droga maldita e na vida que o filme imita, morreu na mão de um bandido. Eu atento em cada palavra que aquele homem falava, com dor em seu coração. No meu peito também doía saber que o menino morria por pura e severa omissão. Faltou a família, o Estado e a sociedade do lado daquele que cresce assim. Sei que a vida imita a arte, mas vou fazer a minha parte para fazer um outro fim. Que Então, minha lindo. gente, Está em que livro esse poema? Em qual dos livros? esse livro está em traços de Antonieta. Bacana. Por que que ele está em traços de Antonieta? Ah, Porque Antonieta falava muito da infância, muito sim. do social. Ela Uhum. dizia que essa mudança dessa pobreza seria pela educação, que ela chamava, né, falava pela cultura. Sim. Então, esse livro, ele traz essa fala, né, essa fala do social, essa fala da educação, tanto que Uhum. atrás aqui tem uma frase que eu falo, que está em outro poema: rezo em meu silêncio por todos os educadores, que muitas vezes são como heróis pelejadores, que vencem grandes lutas pelo dom de educar. Então eu tenho muito, né, essa questão, nesse livro, muito a questão da educação, Você né? viu a quantidade de coraçõezinhos que a Angeli colocou ali para esse poema? Não vi. Encheu de coração Beijo para ti. verde e rosa para esse poema, mas realmente é isso. É, Denise, muito lindo. Assim, a essência da vida como ela é, parafraseando, que eu acho que teve até um programa da televisão, A Vida Sim, Como sim, Ela É, mas realmente o poeta, ele é um denunciador, né? Ele traz exatamente. assim, para divulgar e coloca a realidade para nós refletirmos. Uhum. Alguns resultados nós temos, mas o lamentável é que às vezes fica só nos nossos poemas, né? E a vida segue se repetindo, se repetindo. Apesar de que, assim, eu já fui perguntado uma vez em uma entrevista sobre a questão da esperança do futuro e tal.
e que eu acredito que o mundo melhorou, porque se nós analisarmos a sociedade humana em 1800, em 1900 e no século 21, nós estamos melhores como seres humanos. Graças a Deus estamos melhorando. Mas ainda temos muitos gaps, que é esse o caso desse seu poema. Eu acho que é a criança de rua, as pessoas que moram na rua, a diferença de distribuição de renda num país é ainda um gap muito grande para a nossa sociedade humana, porque é onde se produz a violência. Que a violência ela vem desse contexto, né? Na verdade. Tem muita gente dando palminhas ali, a Zezé Libardi, o Luiz Caetano, dando palmas para o seu poema. E nós temos também aqui na audiência, que entraram, enquanto você declamava esse poema, entrou muita gente nova aí. A Zuleide Simão Cardoso, obrigada, e até dizendo que ela está ouvindo bem, sugerindo que a Cleusa ela saia e retorne, e eu acho que ela está fazendo isso. Maria José Esmeraldo Rolim, querida também, eu estive nessa minha maratona de trabalho há 15 dias atrás em Fortaleza, conheci pessoalmente a Mazé Rolim, fizemos uma live assim, na hora ali na livraria do shopping. É uma querida, ela está dizendo boa noite, meninas. Mazé, obrigada pelo meninas, está aí conosco. O Rodrigo Lemos. Obrigada. A Helenita Lenzi é uma colega minha, amiga lá da minha cidade, Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, mas eu acho que ela não está mais morando lá, acho que ela veio morar, não sei onde ela está morando agora, mas está aqui. E a minha irmã Luciana, lá de Passo Fundo, obrigada, Lu, por sempre estar comigo também nessa audiência, e todo mundo batendo palmas para o seu poema, que realmente ele é muito intenso e ele traz essa mensagem. Você quer agora ler de um outro livro para nós identificarmos outra obra sua? Sim. Eu enfatizo, Helene, assim, que a minha escrita, eu tento trazer os temas que orbitam na sociedade e que precisam ser tocados, né? Uhum. E eu trouxe essa questão social da infância e agora eu trago da mulher também, desse meu livro Mulheres da Lua, que eu digo que ele está muito gostoso, porque assim, primeiro que a gente traz a questão da mulher, né, que eu tento abranger, e ele traz também a questão da pandemia, que eu acho até que vou ler 2 poemas dele para mostrar principalmente essa questão da pandemia, que eu acho que é importante. Uhum. Mas eu sou uma ativista, eu digo, né? E o meu ativismo é muito por aquilo onde eu trabalho hoje, que é com a literatura. E daí a gente tem que estar falando da questão da luta contra a violência doméstica. E daí eu tenho o poema Ninguém Mata por Amor, que é a fala de uma mulher, né? Quero que imaginem uma mulher falando para o seu ex-marido, né? Sim. Ó homem, ex-namorado, ex-marido, sou tua ex. Aceito não que eu te digo. Não és mais querido, nem eu querida. Entendas e não grites comigo. Não me tortures me impondo castigo. Não sejas covarde ao tirar-me a vida. Ó homem, não sejas um vil assassino. Foste gerado em um ventre feminino. Lembra-te sempre da tua mãe também. Não deixes a covardia tornar-te um algoz. Não deixes o teu ódio calar a fêmea voz da mulher que um dia te quis tão bem. Ó homem, eu não sou tua propriedade, e quem ama uma mulher de verdade, jamais a faz derramar lágrimas de dor, jamais bate em mãe de filho ou filha, jamais a uma mulher humilha, jamais agride ou mata por amor. Então, é mais um poema desses que é o ativismo, que eu digo, né? Que a literatura faz. A literatura lutar com as letras. Isso, a literatura é um dos caminhos que a gente pode usar e eu acredito que os poetas e os escritores usam, na verdade, essa via para fazer o ativismo. E é necessário, e é fundamental, porque a contribuição de nós hoje sermos uma sociedade melhor
há sim a contribuição da literatura, com certeza. Sem dúvida. E eu tento sempre trazer, agora eu vou ler um outro, né, para as pessoas conhecerem, que eu acho que para conhecer a obra é interessante. Tá todo mundo, ó, está todo mundo batendo palmas, dizendo lindo. Enfim, eu vou deixar você Que bom. declamando que está sendo melhor do que eu fazer perguntas para você. Porque eu acho que para conhecer a obra, Sim. eu acho que, né, e conhecer a pegada do autor, É, a vibe que o autor circula, eu acho que orbita, eu acho que isso é interessante, porque é como o cantor, né? O cantor você o conhece pela música, né? Pela sua voz, né? Então aqui Mulheres da Lua é um outro poema que também, né, eu acho interessante, que foi a forma de valorizar todas as mulheres de uma forma ampla. Mulheres da Lua. E até porque muita gente pergunta por que o nome do livro Mulheres da Lua. Você não me perguntou, milagre, porque geralmente vocês é perguntam. assim, a questão de Mulheres da Lua, eu faço uma relação, não sei se vocês conhecem, o poema da Elisa Lucinda, A Lua que Menstrua. Porque eu participava muito da Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo. Eu morei 10 anos em Passo Fundo. Então, assim, Uhum. praticamente eu ia em todas. E eu tive Uhum. o bônus de assistir esses poetas no palco lá declamando magnificamente. Você seria uma estrela lá, declamando no palco da Jornada Nacional de Literatura. E eu tenho muito presente a Elisa Lucinda declamando esse poema dele, que é A Lua que Menstrua, falando da mulher menina, da mulher moça, enfim. E quando você falou Uhum. esse título, em outras lives que eu já assisti você apresentando, me chamou a atenção, mas ao mesmo tempo me remeteu a esse poema da Elisa Lucinda. Né? Uhum. E aí responde, por que Mulheres da Lua, então? Pois é, então vou declamar o poema para você saber por que Mulheres da Lua. Mulheres da Lua é o nome do poema, vou deixar todo mundo curioso para chegar até o final. Tá. Mulheres da Lua, mulheres que aram a lavoura, que lidam no cabo da vassoura, que tocam viola e violões, que riem, choram e cantam, que as dores com riso espantam, que vivem amores e paixões. Mulheres que aos filhos embalam, que grandes barreiras escalam e que encantam corações. Mulheres que ninam e que falam, que gritam e também calam e que superam decepções. Mulheres de todos os lugares, aquelas mães e pais dos lares, mulheres de todas as profissões, aquelas por trás dos computadores, aquelas da medicina e seus setores, aquelas das boleias dos caminhões. Mulheres policiais, artistas, professoras, políticas, juristas, empresárias, domésticas e do lar. Mulheres, mulheres, saibam que a lua, quando lá no céu surge nua, procura uma mulher para se espelhar. Então, Que por isso o lindo! nome Mulheres da Lua, porque até a lua, quando surge no céu Sim. nua, procura uma mulher para se espelhar. E assim, Denise, Então, por isso. exatamente. Eu também falei em outros momentos que se nós pegarmos esse tema, eu até ia fazer um comentário quando você falou tem mulheres que abrem mão da paz, porque você não abre mão da paz, foi o que você colocou, em nome do Isso. amor. Mas eu acredito que a mulher que não tem paz em um relacionamento, desculpem mulheres, não é amor. É alguma outra coisa, mas não há amor onde a mulher não está em paz no relacionamento. E eu ia fazer esse comentário, só que eu disse assim, é abrir mais uma vertente, mas você traz essa essência no seu poema, que é falar da mulher. Se nós abrirmos, digamos assim, o tema mulheres, caberia uma mesa redonda de 2 horas com várias mulheres desse coletivo Mulheres Artistas, e eu Seria tenho, e muito eu, legal, Angeli. eu tenho certeza que a nossa audiência poderia ficar 2, 3 horas e o pessoal ia ficar conosco, porque realmente a Sim. temática mulher, a essência da mulher e isso tudo que a gente está trazendo, a mulher que abre mão da paz
em nome de qualquer outra coisa. Enfim, é uma temática que daria uma mesa redonda para a gente ficar debatendo isso. E os seus poemas trazem isso com bastante propriedade. Muito importante e interessante a gente saber que a sua obra trata disso e saber onde encontram. Então, a nossa audiência que está aqui conhecendo hoje Denise Fraga, do coletivo Mulheres Artistas, Angeli Rose, que abriu essa porta para todas nós, do coletivo Mulheres Artistas, que é um espaço, o propósito do coletivo é esse, a divulgação, né, da arte feminina, das produtoras culturais femininas, e a Edenice mostrando a sua obra, a essência do que ela escreve e em que livro vocês encontram, e também onde vocês encontram esses livros. Fernanda, minha filha, muito obrigada, lá de Chapecó, está sempre também aqui comigo. Entrou Edi Deotoni, agradecendo a Fernanda por ter enviado o link dessa live. Edeni Deotoni entrou pelo envio do link da minha filha e está gostando de ouvir você declamar poesias. Edenice, então, obrigada, Fernanda, que também está sempre nesse apoio à mãe, com certeza. Francês, que entrou, muito obrigada. Gisele Felizardo, obrigada, boa noite. Entrou Daniela Shitsu, o Victor, a Geni Capri, a Grazi Viotti também é uma amiga da minha filha lá de Chapecó, eu sei porque são amigas. Quando eu vou para lá, essa Graziele, ela leva os filhos para brincarem juntos. Então, a nossa audiência aqui, Edenice, está bombando, digamos assim, cheia de palminhas, dizendo muito lindo. Minha filha ajudando ali a distribuir essa nossa live. E o pessoal que está entrando e conhecendo você pela primeira vez, através da indicação, mesmo não sendo das artes, que eu sei que esse pessoal aqui não é da literatura, mas gostando muito dos seus poemas, do conteúdo do que você escreve, e isso é muito importante. Inti Dru também entrou, obrigada, Francisco. Tem muita gente. É o Elírio. O Elírio é um amigo nosso, poeta aqui. Ele está dizendo, o Francisquini é o Elírio. Oi, Elírio. Tá bom, Elírio, beijo. Boa noite, Elírio. Obrigada por estar aqui, prestigiando a sua amiga Edenice, que ela merece muito. Enfim, todo esse povo que está conosco, muito, muito obrigado. Eu quero mandar um beijo também, te interrompendo, aqui para a Gisele Felizardo, né? Que também está falando conosco lá de Curitiba. E, enfim, e colocar, né, também Chapecó, não nessa feira, mas na outra. Há um tempo atrás eu participei da Feira do Livro de Chapecó também. Sim. E lá na livraria das faculdades, vê que eu esqueci, eu tenho livro em tantos lugares. Eu tenho livro também em Chapecó, na livraria das faculdades, né? Então eu vou tem lá, em Bituba, eu vou lá em Bituba comprar. Também, esqueci. Vai lá Sabe que tem. Por quê? No dia 16, a partir do dia 16 de novembro, eu estarei em Chapecó. Ah, que bom. Qual que é a livraria que tem os seus livros? É a livraria das faculdades. Tranquilo, vou lá. É a mesma coisa que passar. E Criciúma também, esqueci, gente, olha só. Tem aqui no sul do estado, em Criciúma, na Livraria Fátima, e também tem em Laguna, terra de Anita Garibaldi, né? Sim. Também tem lá na Livraria Coruja Buraqueira, tá bom? Legal. Então, eu tenho que falar, os locais são tantos locais, eu devo ter esquecido de algum ainda, mas enfim, né? Tem vários locais, só entrar na internet que tem as minhas obras nesses locais aqui. Gostei de saber que eu vou ter acesso a uma das suas obras lá em Chapecó. Bem fácil ir lá na livraria e comprar. Obrigada. Isso. Tem uma outra obra que você queira apresentar? Próxima? Sim, esse livro, Eu Conto com Conto a História do Escravizado no Brasil, ele tem contos afros, né? Eu não vou ler contos todos, até porque, conforme eu disse, eles são um pouco grandes. O conto ele é extenso. Não grande. Mas ele é extenso. Você pode fazer uma introdução de um. Isso. Isso, é isso que eu vou fazer. Só que eu tenho aqui no livro um conto, que é um mini conto, só que dentro desse livro tem um pensamento que em 2018 ele foi feita uma pesquisa por um instituto pela internet, e eles escolheram 100 pensamentos que mais identificavam, definiam
o que é o racismo dentro da Semana da Consciência Negra, Sim. né? E o meu pensamento ficou na 76ª colocação dentro da internet. Que E ele legal. está no livro. Aham. Então eu vou ler, né? O que é o racismo, né? Uhum. Racismo Racismo é algo que não aparece, mas é visto. É algo que não está escrito, mas é lido. É algo que não é gritado, mas é ouvido. É algo que não é tocado, mas é sentido. É algo que não é dor, mas é doído. É algo que apenas quem viu, leu, ouviu e sentiu pode realmente dizer o que é. Então, ele está nesse livro, né? E nessa pesquisa feita no grande mundo, que é a internet, né? Ele ficou na 76ª colocação, justamente por ser algo breve, mas algo que define Bacana. algo tão amplo, né? É E aquela essência assim, não diga de alguém se você não calçou o sapato dele. Então, essa é a questão é, com o racismo, com o preconceito, com a questão da mulher, enfim, de nós nos posicionarmos diante disso, como você diz ali no seu pensamento, só pode dizer quem sentiu o que é. é bem isso. Então, estou aqui procurando a, Enquanto isso, tem Eunice, aqui. tem uma pergunta da Gisele Felizardo. Ela pergunta, Ah, sim. em Imbituba, onde ela encontra os seus livros? Imbituba. Em Bituba não, é Laguna, do ladinho ali, né? Em Laguna, Gisele, é Ela na colocou livraria assim, Coruja Buraqueira. ah, tá, em Imbituba não tem então. Não, mas é do ladinho. Tá. Dá uns 15 minutos ali de Imbituba Laguna, né? E tem Criciúma, daí na livraria Fátima, aí é mais distante, Olha o que você fez, tá Denise. bom? Minha irmã lá de Passo Fundo disse que chorou ouvindo o seu pensamento. Você fez alguém chorar. Olha só. É tocante, né? Ah, Tocante, eu sei certo. que é. A Gisele está agradecendo a informação. Joy. Finalizando a Bom, apresentação aí das o que. suas obras. Vai lá. Então, aí eu tenho nesse livro, eu conto com um conto a história do escravizado no Brasil. Uhum, É um conto poético. uhum. Ele tem um conto poético. Então eu vou ler o livro para dizer assim, e esse é para ser trabalhado em escolas, Sim, principalmente, né? sim, Porque tem toda uma história. O que no título do livro é Eu Conto com Conto? É porque é um livro de contos, tem um conto grande, né? Que ele parte de um conto pequeno, então é um conto dentro do outro. E sim, esse conto dentro do outro é um conto poético. Então é uma viagem para você entender lá atrás, né? Como que chegou o negro escravizado no Brasil, tá? sim. Então eu vou ler aos senhores. Ditoso guerreiro, rei de altiva aldeia, que no solo da África se encontrava, corria na várzea, que a brisa campeia, sua tez escura no sol ardente brilhava. Mirado por homens, armados na mata, traído por aqueles que já defendeu, trocado no escambo por coisas, por prata, o nobre guerreiro a liberdade perdeu. Findou-se a alegria e o sorriso derradeiro. O homem branco ao jovem negro rendeu. Levou-lhe açoitado para dentro do tumbeiro. Ali se enterrou um livre e um escravo nasceu. Trazido para a América, no porão escuro, com fome e sedento entre seus iguais, ouvi as lamúrias e o choro tão puro de homens, mulheres e crianças sem pais. Na longa viagem, no fundo do fétido navio, escravos morriam no banzo e na saudade. Seus corpos eram lançados no mar bravio e levados pelas ondas, ganhavam a liberdade. O oceano ao navio negreiro balançava, mas vagarosamente parou de navegar. Era a viagem que ao seu fim chegava, e o escravo ao Brasil acabava de chegar. O negro com grilhões era então açoitado, forçado a servir a um dono e senhor. Foi trocado por coisas no rude mercado, estampava na face a revolta e a dor. Em uma noite sem lua, lutou capoeira, e o capitão do mato, ele assim dominou.
Soltou outros negros da senzala na beira, fugiu para a densa mata e Palmares fundou. É a Gangazumba, o nome do líder pioneiro, mas foi Zumbi o herói que a Palmares liderou, pois ele lutou e morreu para salvar do cativeiro o homem africano que a América escravizou. 3 séculos se passaram e ao negro serviu, o homem abolicionista também se juntou. Foi quando a Lei Áurea, assinada no Brasil, abriu as portas das senzalas e ao negro libertou. A lei que deu a liberdade tão sonhada não deu ao negro livre a propriedade. Ele saiu da senzala levando o seu nada. Tinha apenas consigo a fé e a dignidade. O silêncio fica profundo demais. Entoa-se uma voz a questionar. Vó, por que me contas esta história? Eu fico triste só de te ouvir falar. Minha neta, é para manter na memória aqueles que morreram para nos libertar. Então, esse conto poético está dentro do grande conto que traz esse livro, né? Que é essa história, né? Que a gente não pode deixar morrer e que justifica muito dessa desigualdade social, né? Que nós acompanhamos aqui no território brasileiro. Então, Lene, eu quero concluir a minha participação, minha apresentação das obras, nesse momento pandêmico que ainda estamos, com uma homenagem, né, que está aqui dentro desse livro, né, que tem uma parte que é só sobre pandemia, que é aos profissionais da saúde, que são os heróis, aos quais eu chamo de astros dos hospitais, né? Que nós possamos olhar, eu sou de uma área onde a gente sempre foi olhado, né, como heróis, né? Que a gente está ali colocando a vida da gente, os bombeiros também, e nessa pandemia nós descobrimos, vimos mais uma vez, que quem trabalha em hospitais são verdadeiros heróis, né? Sim. Porque estão ali lidando com muita coisa invisível, né? Bom, os astros dos hospitais. E com esse poema, com essa minha homenagem, eu concluo, então, né, a apresentação das minhas obras. O hospital é um palco aberto, onde o cenário é incerto, onde as cenas são reais, onde a dor não é fingida, onde na luta pela vida entram os astros dos hospitais. São médicos, técnicos, dentistas, enfermeiros, laboratoristas, fisioterapeutas, fonos que tal, anjos que sabem ler olhares de quem a dor reservou lugares na grande plateia de um hospital. Parecem seres oniscientes, cuidando de tantos pacientes em seus diversos plantões. A quem precisa estão por perto, não tem hora e tempo certo para acalmar os corações. No palco real que encenam, muitas vezes contracenam com tão invisível inimigo, que veio em corpo doente, uma bactéria, um vírus ingente, que fez do ser o seu abrigo. Sim, no palco real que encenam, muitas vezes contracenam com perigo em sobreaviso. São gladiadores na arena, são heróis que entram em cena, com remédio, atenção e sorriso. Cada astro é então divino, é alguém que quis o destino, fazer da saúde sua vocação. A todos deixo o meu aplauso, saio de cena, oro e pauso, grato por sair da internação. Ah, astros da missão divina, antes que se feche a cortina no palco da vida real, saibam que os anjos celestes vestem as suas mesmas vestes e estão na equipe do hospital. Edenice Fraga, Lene, eu agradeço a tua atenção, o teu carinho, a tua oportunidade de eu estar apresentando os meus livros, estar mostrando um pouco de como eu abranjo, de como eu toco a poesia, dizer que eu trago vários temas, né? Todas as minhas obras têm temas que realmente é para tocar o coração. Eu digo que eu escrevo para edificar, né? Para edificar, para agregar, porque senão não valeria a pena. Tá bom, minha querida? Então, eu estou
te agradecendo desde já, né? Mas você não Porque, está encerrando a live, só a apresentação de suas obras. sim, Eu exatamente, tenho perguntas para te estou, fazer. sim, eu estou querendo agradecer, né? Esse momento de apresentação das obras, esse momento que você me deu de oportunidade de declamar os poemas, para que as pessoas sentissem como eu escrevo, né? Eu acho Sim, que isso é importante. Eu acho que eu falando a minha, o meu escrever, a minha escrita, eu já digo quem está dentro de cada obra dessa. Tá exatamente. bom? A escrita que Contigo então, minha querida. a escrita que identifica o escritor, né? O que você escreve Exatamente, bem isso. o que você escreve é o que te identifica. Nada melhor do que isso, porque Bem isso. quando a gente lê o currículo, a gente lê a consequência do que a gente faz. Mas o que a gente Muito realmente bem. é, o escritor, é a sua escrita. E assim, todos aqui que estão nessa audiência, que são muitas pessoas, eu quero já novamente agradecer a todos, como Obrigada. uma resposta muito positiva a essa sua literatura, Denise. Por isso que assim Obrigada. eu fico honrada por você aqui no meu espaço, no Café com Lene, e dizer que Uhum. é uma grande honra ter essa sua participação e essa apresentação de uma literatura desse nível e desse gabarito, que é a sua literatura. Obrigada. Quando eu digo assim, as manifestações, ó, veja, a Graziella ela já se manifestou várias vezes e ela voltou a dizer obrigado por esse momento, Lene e Edenice. A Zezé Libardi também, novamente, ela diz Um beijo. gratidão a vocês duas, Obrigada. parabéns, e ela diz assim, super mulheres, live espetacular. Simone Andrade, que Que entrou bom. agora também, muito obrigada. Simone batendo palmas. A Ruth Cardoso, artista plástica, também ela diz parabéns, linda sua leitura. Ateliê da Isso. História. Então, todos que estão aqui, Edenice, estão se manifestando com carinho e com, assim, com reverência, eu diria, Obrigada. com uma reverência à sua literatura. Eu fico muito honrada e Obrigada. lisonjeada em ter você aqui. E a minha pergunta próxima, ela está amarrada a isso, que é o Uhum. seguinte, você chegou até o meu programa Café com Lene através do coletivo Mulheres Artistas. Então, foi essa parceria, por eu Sim. fazer parte do coletivo Mulheres Artistas. Ano passado, eu fazia as lives independentes, assim, eu fazia contato com pessoas e trazia para que a pessoa divulgasse a sua arte. Esse ano, eu Uhum. optei em fazer parcerias. Então, por exemplo, houve um mês em que eu entrevistei, aquele mês foram entrevistadas as mulheres do agronegócio, depois eu entrevistei as mulheres rotarianas, depois eu entrevistei as mulheres escritoras de Lucas do Rio Verde, onde eu estou, e eu propus, e nós conversamos, Angeli e eu, fazer também uma parceria Café com Lene Coletivo Mulheres Artistas, até porque eu sou do coletivo. Então, aqui Uhum. no Café com Lene você chegou através do coletivo Mulheres Artistas e dizer a todos que estão aqui nessa live e que querem essas obras e que também é fácil de vocês encontrarem, além dos lugares onde que a Edenice falou, vocês nos seguirem nas redes sociais. Por exemplo, no Instagram tem Bem lembrado. o arroba coletivo Mulheres Artistas, o arroba Edenice Fraga, o arroba Lene Zilioto. Então, vocês nos sigam nas redes sociais, que a partir das redes sociais, entrando em contato, vocês chegam a nós. O coletivo Mulheres Artistas faz vocês chegarem a Edenice. Se vocês me perguntarem também, eu posso enviar o contato. Enfim, esses são os contatos possíveis que vocês podem ter acesso às obras de todos os escritores do coletivo, de todos os artistas do coletivo Mulheres Artistas, mas especificamente hoje da Edenice. Então, voltando à pergunta, Edenice, aqui você chegou através do coletivo, e pegando então um pouquinho daquele seu currículo, que você faz parte de academias, e nós fazemos parte de academias e coletivos, como você Uhum. chegou ao coletivo Mulheres Artistas, como é a sua participação no coletivo, né, e o que significa para você o coletivo Mulheres Artistas e as outras agremiações das quais você faz parte também.
Bom, que maravilhosa essa pergunta. Primeiro, assim, o coletivo Mulheres Artistas eu acho maravilhoso, porque a gente sente muita vontade, né? Nós temos uma liberdade, ali está bem o artigo 5º da Constituição, né? Que traz a liberdade de expressão, né? A Angeli, que deve estar nos acompanhando aí, Sim. e essa sororidade que nos fortalece, né? Essa sororidade, onde a gente participou de vários temas, sabe? Inclusive políticos, né? Eu com a Angeli em 2019, 2020, né? Mediamos lives para todos os locais, aí com mulheres de vários locais sobre política. Também a Angeli com todo esse cabedal de conhecimento dela, ela envolve todas as mulheres, isso eu acho muito legal, porque todas nós temos participado, né? Todas nós, em algum momento, a gente participou de alguma atividade do coletivo. E isso é importante, porque como diz o nome mesmo, né? É um conjunto e é uma mão puxando a outra, dando essa visibilidade, como estamos aqui, que eu já te agradeci, né? Também reitero o agradecimento. Tranquilo. Então, é algo muito legal, assim, porque a gente se fortalece, né? Então, eu participo de várias instituições, a Academia de Letras dos Militares Estaduais é a mais antiga, que eu estou praticamente, vai fazer agora 10 anos, né, praticamente. Então, por enquanto ainda sou a única mulher, mas a gente quer fazer o possível, temos sempre colocado, divulgado edital, né, para que outras mulheres também venham participar com a gente. Uhum. Participo da Academia aqui Desterrense de Literatura, que também é maravilhosa, aqui de Florianópolis, né? E da ANACLA também, que é uma Academia Nacional dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, que agrega, né, essas áreas da literatura e de artistas também. Enfim, e a gente está também na Cultive, também no núcleo agora italiano, porque na FEBACLA, né, embora a gente não consegue estar ativamente em todos, mas a gente sabe que estamos ali e a gente faz aquilo que a gente pode fazer na medida do que a gente pode estar fazendo, né? Esse ano, com esse trabalho online, eu participei da Feira do Livro do Peru, Feira do Livro dos Estados Unidos, junto com o coletivo, né? Feira do Livro de Lisboa, daí foi com a Rede Sem Fronteiras, né? Com a nossa querida de André Portugal também, que eu mando um abraço. Enfim, a gente participa de muitas atividades, eu fico até preocupada em deixar de falar. Eu também apresento um programa da Academia de Letras Militares Estaduais, que agora está sendo uma vez ao mês, né? Que é justamente para a gente mais ainda difundir e fomentar a literatura. Então, assim, eu estou em várias frentes, né? Porque eu amo o que eu gosto de fazer, porque eu penso que a gente está passando um bastão, né, Lene? A gente está passando um É bastão para gerações que verdade. estão vindo aí, Estamos. e então isso é importante, né? Então, essa chegada que me motiva a ir para frente é bem o passar o bastão, né? Quando você Mas diz é isso. estamos em várias frentes, eu até já comentei em alguns grupos que eu acredito que nós duas estamos em quase todos eles. Eu acho que você já viu eu me manifestando lá, gente. Eu agora que eu cheguei, agora que eu vou ler, agora que eu vou assistir, porque realmente Isso. eu também estou na Cultive, estou na FEBACLA, estamos em várias frentes, estamos no coletivo Mulheres Artistas. Também participei dessas feiras do Peru, agora da Centro-América, dos Estados Unidos, enfim. Tem agora o Congresso das Mulheres do Cultive, não sei se você vai participar também, o Congresso das Eu já Mulheres. vi, eu vi, mas eu realmente eu estou assim com a agenda Bem bem lotada, cheia, então eu estou evitando, de assumir mais. Nós acho que não vou estamos, conseguir. daqui um pouco, eu já fiz um comentário assim, a, a, a pandemia, ela nos trouxe para o online, para a internet, que foi, na verdade, há um bônus nisso de nós nos conhecermos, de nós ampliarmos, de nós termos esses contatos, e a nossa leitura e literatura, ela ganhou o mundo, isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, há de se ter o cuidado, nós adultos, de ponderar e ter um equilíbrio. Eu comentei até pessoalmente com a Angeli, o dia que nós
Ela tomou uma caipirinha, eu tomei só uma água lá no hotel. Estou denunciando ela aqui. A gente comentou sobre isso. 2022 realmente é um ano que eu, pelo menos eu, Lene, preciso ponderar e selecionar. Então, nós abrimos muitas frentes e não é possível nós estarmos efetivamente e de uma forma assim consistente, com qualidade em tudo. Então, é preciso, eu acho que agora chegou o momento de nós selecionarmos, ponderarmos e ver até onde nós somos capazes de dar conta. Então, realmente, isso que você falou é muito importante para nós, porque no momento em que você participa de um coletivo, há uma responsabilidade da coletividade, como você diz. E nesse coletivo Mulheres Artistas, acredito que a base disso realmente entre nós é a sororidade. E que ela vai além da palavra, digamos, né? Fazer alguma coisa. Então, abrir um espaço, oportunidades, como a de Andréia faz muito isso, a Angeli faz muito isso. Então, a questão da sororidade é muito importante, mas que ela seja efetiva, na prática, que é o que a gente também já comentou. Somos estrelas, mas mais lindo é a estrela na constelação. Somos uma constelação. Denise, em relação, porque aqui, essa live, poderão não estar aqui conosco nesse momento, mas eu costumo divulgar as minhas lives e passar para muitos grupos e coletivos, e talvez alguém assista e que é um escritor que ainda não publicou nada, um escritor iniciante. Eu gostaria de ouvir você sobre a questão da publicação. Por exemplo, como você faz as suas publicações? Há um revisor, a editora te chamou, você é independente, qual que é a dificuldade? O que você sugere? Como que se chega à publicação de um livro, à venda, e que ele chegue ao leitor? Porque essa é uma pergunta que os iniciantes nos fazem, e também os não iniciantes, porque tem muita gente que continua travado e com dificuldade de publicação. Sim. A publicação é sempre desafiadora, né? Sim. Porque se uma editora não te convidar, você vai arcar e vai ser uma escritora independente. Eu tenho feito os meus livros de forma independente, até porque eu não tenho levado, eu ainda estou naquele momento muito meu, assim, eu nunca fui a uma editora apresentar o meu trabalho, né? Dizer, olha, vocês, né? Eu já levo aquilo que eu quero, né? Para um grupo que trabalha como eu gostaria que fosse feito, né? Então, porque a editora, quando ela te contrata, ela te dá algumas coisas para que você o faça, né? Eu, por enquanto, ainda estou fazendo os meus do meu jeito. E daí eu contrato então, né, a editora para fazer e dar conta do meu trabalho, né? Agora é desafiador porque é a gente que investe. Aí o que eu faço, né? Embora a gente pode também ter o Clube do Autor, né? Tem outros espaços, o Recanto das Letras, que você também pode fazer lá e vender por demanda, né? Você também pode fazer, o escritor também pode fazer isso. Eu geralmente faço uma quantidade de livros, a qual eu já sei e faço lançamento com muitas. Eu tive a honra de ter, por exemplo, o meu último lançamento de livro, uma média de 300 pessoas. Então eu acabo fazendo e pagando o meu livro no lançamento dele já, né? Então, é por isso que eu costumo fazer dessa forma. Agora, é claro, é algo que eu tenho pensado mais à frente, desse trabalho com a editora, né? De oferecer um projeto para a editora e verificar, fazer num outro formato. Mas, por enquanto, os meus 4 livros, né, foram financiados por mim, e daí, no lançamento deles, né, eu acabo pagando eles pelo público, né? Que graças a Deus e graças ao trabalho, assim, a gente tem tido. Os últimos 2, não, porque por causa da pandemia, então eu não fiz aqui na minha terra, né? Tinha iniciado, esse último mesmo foi só online, e o penúltimo começou uma trajetória do lançamento dele em 2019
em São Paulo, Rio de Janeiro, e no dia 13 de maio de 2020 seria aqui em Florianópolis, né? E daí, por causa da pandemia, ele não pôde ser feito. E a opção desses escritores iniciarem com participações em coletâneas, o que você acha? Olha, eu acho maravilhoso. Eu acho que coletânea é um grande caminho, né? Porque o escritor, ele parte, tanto iniciante ou não, ele está ali com outros escritores também. Então, por exemplo, eu pego essa obra aqui, Literatura Negra Feminina, então estamos em 30 mulheres, né? Como vai ter o nosso também, do nosso coletivo, né, de mulheres. Então você lê, conhece a Edenice, você conhece a Débora, você conhece a Alessandra, a Juliana e tal. Então, olha só que maravilha. Então, por isso que eu digo que participem, né? Participem de antologias, participem de coletâneas, participem de antologias, né? Porque é um conjunto que se fortalece, porque daí, por exemplo, quem está lá na Bahia, quando receber esse livro, ele vai conhecer a Edenice. Sim. Aqui em Santa Catarina, vai conhecer também a carioca, a colega paulista que está aqui. Então, a gente acaba se divulgando também através das coletâneas. Eu acho maravilhoso, aconselho todo mundo, eu já tenho participação em mais de 30, e eu aconselho todo mundo a estar fazendo o seu solo também, né? Mas na medida do possível, participando das coletâneas, que é muito bom. Essa das coletâneas, além de você divulgar o seu nome, e às vezes tem antologias internacionais, você leva o seu nome até para fora do país, ele é com um investimento possível para iniciante, isso que é interessante. E a questão do livro solo, eu acho que nós somos de uma geração sofrência, né, de toda a gráfica exigir um número mínimo de impressão, não sei se você é dessa época, eu acredito que sim, mas agora nós estamos tendo para o iniciante, que eu estou buscando conhecer mais e colocar os meus livros nesse formato, nós estamos tendo uma galerinha jovem abrindo essas gráficas editoras com impressão sob demanda. O seu livro fica lá no site da editora, ela é editora gráfica, né, imprime, e você passa o link dessa editora, a pessoa entra, compra o livro e a editora mesmo manda para casa da pessoa. Então, a impressão sob demanda para iniciante é um caminho que eu super indico, eu estou iniciando nele, não posso fazer referência de nenhuma delas, porque as que eu já testei, todas elas têm um gap, né? Tem um gap aqui, tem um ali, então ainda nenhuma me atendeu como eu gostaria. Mas eu vejo que elas estão se esforçando, elas aceitam as nossas sugestões, tem umas que já melhoraram a partir da nossa sugestão, porque nós, escritores, eu acredito que nós estamos ajudando a construir esse mercado, a construir essa nossa necessidade, porque é uma necessidade nossa, né? Então, eu já tenho essa vivência de já estar contribuindo com algumas dessas gráficas sob demanda e aprimorar o seu serviço a nós, na verdade, a nós escritores. Essa é uma dica que eu dou para o pessoal que quer publicar o seu livro solo. É um caminho que eu estou descobrindo ali, fuçando na internet, como a gente diz, na madrugada. Sim, verdade. Nós temos aqui, Franci Oliveira entrou, Cleusa Soares, Cissa Moroso, o Nonato. Muito obrigada. E principalmente eu quero fazer referência a uma pessoa que entrou, que é a Cláudia de Carmo. Cláudia de Carmo, se eu não me engano, você é de São Paulo. Você não estava na abertura dessa live. Eu estou em São Paulo. Eu vou ficar em São Paulo até sexta-feira. Se você é daqui, a gente pode se encontrar e conversar sobre o seu projeto Abelhas. Ela tem um projeto muito lindo para escolas, relacionado à questão das abelhas, e como eu conheci a Cláudia de Carmo, ela é escritora também, foi nas minhas lives que eu entrevistei as mulheres do agronegócio, que são as agroligadas. As agroligadas surgiu em Sinop, na cidade onde eu moro também em Lucas do Rio Verde, eu tenho residência nas duas cidades. Surgiu com a Geni em Sinop, as agroligadas, eu fiz essas lives, e uma das agroligadas, a Luciana Escaramuzo, que ela tem os negócios dela lá em Mato Grosso, mas ela mora em São Paulo, assistiu a minha live fazendo pedido.
agroligadas, eu quero livros para desenvolver um projeto com as crianças do Rotary, o Rota Kids, que eu estou à frente do Rota Kids, e a Luciana Escaramuzo comprou uma coleção de livros da Cláudia de Carmo, fez contato comigo, marcou comigo em Lucas do Rio Verde, tomamos um café e ela me entregou, a Cláudia, os seus livros, que agora eu vou trabalhar com as crianças do Rotary lá em Mato Grosso. Então, para vocês verem também que é um dos caminhos. A pessoa que apoia a leitura, a pessoa que apoia a literatura, que apoia o incentivo à leitura e à cultura, como é o caso dessa Luciana Escaramuzo, que ela é agroligada, ela não é escritora, mas ela entendeu a importância que isso tem, e ela entende a importância da leitura, da literatura, da escrita, enfim, e ela entendeu a importância do meu projeto com as crianças do Rotary, promover a leitura nas crianças. E o que ela fez? Comprou uma coleção dos livros da amiga dela, porque ela é amiga da Cláudia, e nos presenteou com essa coletânea. Então, pessoal, muito obrigado sempre por quem apoia essa causa. E, com certeza, Edenice, você, hoje, colocando aqui, fazendo a leitura de alguns poemas, as pessoas sabem quem é Edenice escritora, vai conhecer o seu conteúdo e tem a oportunidade de entrar em contato e adquirir as suas obras. E da mesma forma com que a Luciana nos apoiou com uma literatura infantil da Cláudia, com certeza alguém que esteja aqui conosco agora ou que vá assistir essa live depois e que se identificar com a temática da Edenice, que na verdade, é um ativismo das minorias, do sofrimento humano, de quem mora na rua, da escravidão, da questão da mulher. Quem se identifica com essa temática, muito bem pode agir, né? Porque dizer eu apoio e ficar na palavra eu apoio, isso é fácil, eu também apoio falando, mas indicar essas obras como paradidático nas escolas, eu acredito que para o ensino médio são obras magníficas com esse conteúdo que você traz, Denise. Então, fica aqui o nosso apelo de escritores para que a sociedade brasileira realmente apoie o escritor, para além da palavra eu apoio, da expressão eu apoio, que é comprar os nossos livros, fazer fluir a nossa literatura onde ela deve estar, na mão do leitor. Né? Você, leitor, compre os nossos livros, indique os nossos livros, leve os nossos livros para projetos de leitura e literatura, que é assim que se faz o verdadeiro trabalho de apoio e incentivo à leitura e à literatura. Edenice? Lene, eu queria agradecer você falou em literatura infantil, já retomo para ti. A gente está aí com a Cissa Moroso, quero mandar um beijo para a Cissa. Cissa é uma escritora aqui do sul do estado, que tem também um livro infantil, Mistério de Isaac, né? Uhum. E eu quero Enigma de Isaac, quero agradecer a Cissa e vi que a minha irmã, Elisângela Fraga, está falando aí de Guarulhos. Então, beijo para ti, minha irmã. Eu anotei aqui, ia te perguntar se era tua irmã, Elisângela. Isso, Elisângela Fraga, beijo, querida, é bibliotecária aí, também da área dos livros. Legal. Então, um beijo aí. Helenira Aguiar também entrou, De Rolf Brand é um escritor. Esse Rolf, ele está fazendo muito sucesso no exterior, ele já é um escritor famoso, internacional. Obrigada pela sua audiência aqui. Depois, quem está chegando agora no final, retoma essa live, entra lá no meu Instagram e assista desde o início, principalmente a parte onde a Edenice está declamando seus poemas, para vocês conhecerem a essência e o que é a literatura da Edenice. Frank Oliveira, Edenice é nossa maravilhosa escritora aqui de Florianópolis e tem todo o nosso carinho. Eu sou um cantor e leitor dessas maravilhas. Que legal! Obrigada. Obrigada. Tua irmã também está mandando beijo ali para você. Edenice, beijo. Da minha parte, eu quero agradecer, iniciando pelo Coletivo Mulheres Artistas, pelo espaço que nos dá, especificamente nos colocando nessas feiras que a gente está participando, que eu digo assim, são portas
abertas a nós, escritores, para divulgar a nossa literatura, nos colocar em contato, fazendo essa rede de contatos entre nós, por essa parceria com o Coletivo Mulheres Artistas, trazendo 4 de vocês para conversar comigo, iniciando, claro, com a Angeli, a gente fez no dia, para dar abertura, mas você é a primeira que está no Café com Lene, aí teremos agora na próxima segunda-feira, dia 15, a Samantha Aquino, que é uma jovem que vocês vão ficar encantados com essa jovem, Samantha Aquino, pela idade que ela tem, o que ela escreve, o trabalho e o que ela faz pela leitura e pela literatura também. No dia 22, a Rose Pereira, e no dia 29, a Zezé Libardi, que está sempre aí, ó, colocou mais palminhas, a Zezé é muito interativa, o seu dia é dia 29, Zezé, e tenho certeza que também será uma live muito bacana, como está sendo a de hoje, com a Edenice. Edenice, sua mensagem final, seja ela falada, declamada, lida, fica muito à vontade para deixar a sua mensagem final para os que estão aqui conosco, que é muita gente que esteve conosco hoje, e para quem for assistir essa live depois. Bom, eu vou ler um poema curto que é muito relacionado com essa questão da pandemia, né? Das lições da pandemia, certo? Porque, como é que eu digo, em 2020, quanta coisa a gente aprendeu, né, Lene? Sim. Aí eu resolvi fazer um poema com esse nome, né? Em 2020 você aprendeu. Em 2020 você aprendeu que a vida o tempo assoprou, que é forte a dor da ausência, que é efêmera a aparência, e que o ar o dinheiro não comprou. Em 2020 você aprendeu que a saúde é o bem maior, que a família é porto seguro, que o verdadeiro amor é puro, e que um abraço um abraço nos faz melhor. Em 2020 você aprendeu que a vida é cada segundo, que perdoar e amar só faz bem, que tudo passa nesse mundo e só fica o bem que a gente tem. Em 2020, você aprendeu que precisa valorizar a pessoa, seja de qualquer raça ou religião, que a vida passa, a vida voa, e nela somos todos iguais então. Em 2020, você aprendeu que a esperança não pode faltar, que na vida a maior alegria é poder acordar a cada dia e agradecer por acordar. Então, minha gente, a minha despedida nesse momento é com agradecimento a Lene, agradecimento a todos que nos acompanharam, agradecimento, acima de tudo, a Deus que nos permitiu estarmos aqui e dizer que a esperança não pode faltar e que na vida a maior alegria é poder acordar a cada dia e agradecer por acordar. Então, a minha gratidão, meu carinho e um beijo no coração de todos. Edenice, eu que agradeço mais uma vez. Como eu falei, é uma live que, assim, divulgando, quem assistir depois, quem entrou agora, ó, esse rapaz famoso internacional, disse que majestoso. E você entrou agora no final a Paty Rodrigues e a Fátima Regina. Eu sugiro que quem está chegando no final retome essa live, assista ela, conheça a literatura da Edenice e apoie essa causa que é a leitura e literatura. E sigam nas redes sociais, Coletivo Mulheres Artistas, Lene Zilioto e Edenice Fraga. Estamos nas redes sociais, façam contato conosco, que a gente envia nossas obras para onde for necessário. Edenice, muito obrigada. E eu quero fechar essa live com apenas uma frase que é bíblica. A sabedoria é o espírito que ama os homens. Então, se nós somos de uma geração e estamos vivendo o que vivemos nos últimos 2 anos, que é uma pandemia, o que nós precisamos, em primeiro lugar, é de sabedoria. Entender o que foi que nós aprendemos, como disse o seu poema, e quem não aprendeu, eu acho que não tem pessoa que não tenha aprendido com a pandemia. Então, fica aqui minha gratidão
ao coletivo, a Angeli, a todas as Exato. nossas artistas do coletivo Mulheres Artistas, a você e convidando já para as nossas outras lives com as outras nossas convidadas do coletivo Mulheres Artistas e fiquemos com a sabedoria que é o Espírito que ama os homens e com as bênçãos de Deus. Assino embaixo que você falou e até a próxima live. Obrigada, Denise, boa noite a todos. Beijo. Beijo, até. Boa noite a todos. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Tchau. Tchau.